O céu se abriu agora, está vindo muita água, mas graças a Deus que nós aqui chegamos para cultuar o Senhor. Eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo de número 6, e nós vamos ler do 8 ao 13. Levítico, capítulo de número 6, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo de número 13. Amém, meus irmãos? Diz o texto: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: da ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. E o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Vamos abençoar. Mais algum irmão nessa de oração? Amém. Vamos orar com o nosso irmão Leir. Venha fazer essa oração. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, na Tua presença, Senhor, nós estamos aqui na Tua casa, Pai. Eu venho em nome de Jesus te louvar e te agradecer por esta rica oportunidade, Senhor, da qual a Tua igreja está aqui nesta noite, Senhor. Continua, meu Deus, com as Tuas mãos estendidas sobre cada um de nós, Pai. E estes pedidos de oração, Senhor, que foi feito aqui neste momento, visita os Teus filhos, ó Pai. Meu Deus, entra, Senhor, com a providência na vida de cada um, Pai, e venha restaurar também a saúde dos Teus filhos. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Queridos irmãos, nesta noite eu quero meditar com os irmãos sobre o texto que nós acabamos de ler, sobre não deixar o fogo do altar se apagar. Eu quero trazer aqui uma meditação da palavra nesse sentido, de nós mantermos a chama do Espírito Santo acesa em nosso coração. E para falar sobre isso, eu escolhi esse texto do capítulo 6 de Levítico, que fala sobre a lei do holocausto. E esse texto, ele nos traz por 3 vezes a afirmativa que não se deve deixar o fogo se apagar. No versículo 9, no versículo 12 e no versículo 13 do texto que nós lemos, por 3 vezes, portanto, nós somos incentivados. O texto diz, afirma, e é uma lei que não se deveria
deixar o fogo do altar se apagar. Aqui, o texto, ele está narrando o momento ou as últimas instruções de Deus, antes de inaugurar o tabernáculo, antes de Deus mandar o fogo do céu, que irá consumir o holocausto, e aquele fogo que Deus vai mandar é que deveria ser perpétuo. O texto nos fala do altar do holocausto. O altar do holocausto, nós temos o texto de Êxodo 27, do versículo 1 ao 8, que nos fala que este altar, ele tinha 2,5 metros por 2,5 metros por 1,5 metro de altura. Então era um quadrado, um cubo, né? 2 quadrado, 2,5 por 2,5, 1,5 metro de altura. Era nesse altar, feito de madeira de cetim, ou madeira de acácia, revestido de bronze, é onde iria ser derramado o fogo. Nós temos que atentar para o texto, porque a Bíblia fala de 2 altares, o altar do holocausto, e a Bíblia fala do altar do incenso. O altar do holocausto ficava do lado de fora do tabernáculo, ficava no átrio, na entrada, na frente. E lá dentro, antes do lugar santíssimo, antes da cortina do lugar santíssimo, estava o altar de incenso, menor, este revestido de ouro, não de bronze, esse aqui de bronze, e lá só se queimava incenso, aqui queimava o animal, aqui se oferecia sacrifício de animal, sacrifício pacífico, era queimado sobre este altar, o altar do holocausto. A Bíblia diz em Êxodo 29, do 38 ao 39, diz que neste altar era oferecido 2 sacrifícios de manhã e à tarde. De manhã oferecia-se um cordeiro, e à tardezinha outro cordeiro. É sobre isso que Deus está falando aqui no texto que nós lemos. Quando diz que era para colocar lenha de manhã, queimava-se o cordeiro até a tarde, e à tarde colocava-se outro cordeiro, e na manhã seguinte então, aquele altar, ele deveria ser limpo, deveria se puxar toda a cinza, toda a cinza que foi queimada a noite inteira, puxava-se, colocava à parte, mas aquele fogo não poderia apagar, aquele fogo deveria se colocar lenha novamente. Então, de modo que o fogo ali ficava dia após dia, 24 horas por dia, perpetuamente, aquele fogo tinha que estar aceso. Este altar, o altar do holocausto, ele fala sobre o sacrifício de Cristo. A palavra ali no original hebraico tem o sentido de levantar, né? De estar à vista o que Cristo fez quando ele subiu na cruz e ele ficou à vista de todos. Todo mundo viu e ali ele se ofereceu completamente ao Senhor, derramando todo o teu sangue, oferecendo-se completamente em favor da humanidade. Mas também fala da nossa vida, porque Paulo ele vai dizer aos Romanos, ou melhor, 1 Coríntios capítulo 3, que nós somos templo do Deus vivo. Se nós somos templo, nós também temos o altar, aonde se oferece sacrifício a Deus. Então, neste altar, Deus vai derramar o fogo como a aceitação do sacrifício que ali está sendo oferecido. Quando você chega em Levítico, no capítulo 9, e versículo 24, diz que na inauguração do tabernáculo veio o fogo do céu. Diz lá, porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Então, na inauguração do tabernáculo,
quando se colocou sobre aquele altar o cordeiro, o holocausto para ser queimado, a Bíblia diz que sai fogo diante de Deus, e o fogo desce do céu, e quando cai naquele altar, consome todo o holocausto e a gordura que estava sobre aquele altar. Porque todas as vezes na Bíblia que Deus ele recebe um sacrifício, e aquele sacrifício agrada a Deus, Deus sempre respondeu com fogo. Fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto. Nós vamos ver isso em Juízes capítulo 6, versículo 21. Quando Gideão, ele oferece a Deus sacrifício, ele põe ali carne, pão, derrama o caldo sobre a penha, e diz a Bíblia que aquele anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus, ele toca naquela penha e o fogo sobe e consome toda aquela oferta de Gideão. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 21, que fala da inauguração do templo de Salomão, diz lá que acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Nós vamos ver também em 1 Reis capítulo 18, versículo 38, quando Elias clamou a Deus e fogo desceu do céu e consumiu aquele sacrifício que Elias estava oferecendo a Deus. E mais uma vez, nós vamos ver em Atos capítulo 2, versículo 3, quando a igreja primitiva estava reunida no cenáculo, e eles estavam orando a Deus, e Deus se agradou tanto daqueles 10 dias que eles estavam orando, que a Bíblia diz que foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, quando Deus, ele se agrada, ele derrama fogo. Quando nós agradamos a Deus, o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo está aceso no altar da nossa vida. O altar sem fogo, meu irmão, é altar em ruínas. Altar sem fogo é altar em ruínas, porque um altar que está consertado, um altar que está edificado diante de Deus, cujo sacrifício ali oferecido agrada a Deus, é um altar que tem fogo de Deus queimando nele. Ou seja, se na nossa vida, como o altar de Deus não tiver fogo, é porque nós estamos em ruínas. Deus nunca derramou fogo em altar em ruínas. Deus nunca derramou fogo em altar que estivesse derribado. Deus, ele derrama fogo em altar que está organizado, que está montado, e não que está em ruínas. Então veja bem, que o Senhor diz que aquele fogo que ele derramou tinha que ser mantido aceso. Não um fogo estranho, aquele fogo que veio do céu. Infelizmente, no capítulo 9, nós temos ali Deus derramando fogo, o fogo que queima o holocausto. Aquele fogo tinha que ser mantido aceso. Mas vai dizer a Bíblia que logo após aquela inauguração, 2 filhos de Arão, 2 sacerdotes, a Bíblia chama de Nadab e Abiú, os 2, eles ofereceram fogo estranho no altar do incenso. Por quê? Porque diz a Bíblia em Levítico 16, 12, que quando fosse queimar incenso, tinha que pegar da brasa do altar, daquela brasa que estava acesa pelo fogo que Deus derramou do céu. Então pegava, levava até o altar do incenso e queimava incenso. Mas eles quiseram levar fogo estranho, o fogo que não era a brasa do altar. E quando eles queimaram incenso, diz a Bíblia que Deus matou aqueles 2 sacerdotes. Eles tinham acabado de ser consagrados, eles tinham acabado de ser ungidos, mas Deus os matou, porque eles não prezaram, eles não valorizaram aquilo que era sagrado, o fogo que desceu do céu. Eles quiseram oferecer fogo estranho e Deus matou. Querido, o fogo que tem que estar aceso na nossa vida é aquele fogo que veio sobre nós no dia que nós nos convertemos. Sabe aquela chama que acendeu no seu coração, que fazia você deixar tudo e todos para servir a Cristo. Aquela chama que queimava,
que encurtava o dia, que você não via a hora de chegar o momento do culto, o momento de você ter uma comunhão com Deus na tua casa ou no templo. Aquela chama é que tem que estar acesa. Nós não podemos trazer fogo estranho diante de Deus. Quando nós vamos cultuar a Ele, quando nós vamos adorar a Ele, é esse fogo que vem do céu que tem que estar aceso na nossa vida. Preste bem atenção. Deus não dá carta branca para ninguém. Deus não dá cheque em branco para ninguém. Não importa quem eu seja ou quem você é. Se nós trazermos fogo estranho, Deus mata. Deus matou os 2 sacerdotes que ele acabara de ungir. Por quê? Se nós não cumprirmos com os requisitos que Deus exige, Deus mata. E muitas vezes não é morte física apenas, morte espiritual também. A Bíblia diz que aquele que usa de engano não permanecerá na congregação do justo. Tem muitos que antes congregavam e serviam a Deus, hoje estão no mundo. Querem culpar pastor, querem culpar A, querem culpar B. Mas é porque estavam oferecendo fogo estranho e o Senhor os arrancou. Está certo? Não estou aqui generalizando, porque em toda regra há exceção. Sim, tem pessoas que estão lá fora machucadas. Mas quantos que estão lá fora porque estavam usando de engano na congregação do Senhor, com fogo estranho, com culto estranho a Deus, e Deus não aceita. Até mesmo Moisés, no capítulo 3 do Gênesis, que ele acabara de chamar, no capítulo 4, ele tenta matar Moisés. Porque Moisés chegou na sua casa, tendo a revelação de Deus, ao invés de circuncidar os seus filhos, ele não circuncidou, Deus procurou matá-lo. Porque Deus não dá carta branca para ninguém. Ninguém dá carteirada em Deus, não, porque eu sou isso, eu sou aquilo, não, diante de Deus, não. Deus havia acabado de consagrar os sacerdotes, mas Deus matou os sacerdotes, porque eles trouxeram fogo estranho. Mas como nós vamos manter o fogo do Senhor aceso? O texto ele é implícito ao nos falar sobre como manter o fogo aceso. Primeiro, se nós queremos manter o fogo aceso, nós temos que limpar o altar. No capítulo 6, versículo 10 e 11, diz que Deus diz toda manhã, à tarde não, de manhã, é para o sacerdote limpar o altar. Por que limpar o altar? Você faz um churrasco na sua casa. Imagine o altar como uma churrasqueira. E quando você termina o churrasco, no outro dia apagou-se o fogo, você vai ver lá cinzas, brasas que não se queimaram. Você não vai colocar ali outro carvão para fazer um novo fogo, porque aquela brasa, aquela cinza vai encobrir a brasa, vai apagar o fogo. É por isso também que o sacerdote toda manhã, ele tinha que ir lá no candelabro e cortar o pavio. Porque se ele deixasse o pavio que queimou a noite inteira, ali, continuar ali, em vez de iluminar o lugar santo, a fumaça daquele pavio queimado ia escurecer o lugar santo. Você tem que arrancar a sujeira. Você tem que arrancar o que se queimou. Deus está dizendo, você tem que limpar o altar para colocar nova lenha, para que o fogo não se apague. Então, o primeiro meio de nós mantermos o fogo aceso é limpando o altar. Deus, Ele não opera em altar sujo, volto a repetir, em altar derrubado. Para nós termos o fogo de Deus em nossa vida, nós temos que manter o nosso altar limpo. Nós temos que manter o nosso altar levantado, edificado. É por isso que quando Elias ele vai oferecer sacrifício a Deus, 1 Reis 18, versículo 30, depois os profetas de Baal e Azera que clamaram, e nada aconteceu. A Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz é restaurar o altar.
O altar estava derribado, o altar estava sujo. Então ele restaura o altar, ele coloca o sacrifício, e Deus derrama fogo do céu. Para nós mantermos o fogo do Espírito aceso em nossa vida, nós temos que limpar o altar que é a nossa vida. Deus não trabalha em sujeira, Deus não se manifesta em sujeira, Deus não se manifesta em altar derrubado, Deus não se manifesta em altar que está todo empoeirado, cheio de cinza, não. Deus opera e Deus manifesta a sua glória em altar que foi restaurado, em altar que foi limpo. Então, primeiro, como manter o fogo aceso? Limpando o altar. Limpa o teu altar, meu irmão. Aqui também podemos falar de viver nova experiência. Tem pessoas que o fogo apagou na vida dele, porque ele só está vivendo de experiência de ontem, contando testemunho de ontem, milagre de ontem. E o Senhor quer dar cada dia para nós uma experiência nova, para que o fogo do Espírito esteja aceso em nossa vida. Segundo, nós só conseguimos manter o fogo aceso se nós colocarmos lenha. Levítico, capítulo 6, versículo 12. O Senhor diz: você vai limpar e vocês vão colocar lenha. E isso era tão importante, que a Bíblia nos informa que havia pessoas responsáveis para trazer lenha do tabernáculo. Por exemplo, em Josué, no capítulo 9, versículo 21, versículo 23 e versículo 27, diz que Josué incumbiu os gibeonitas de trazerem a lenha para ser queimada no altar do Senhor. Quando você vai para Neemias capítulo 10, versículo 34, diz que havia a oferta da lenha. Pessoas que traziam lenha como oferta para serem queimadas lá no altar. Mas não podia ser qualquer lenha, não. Não podia ser lenha velha, não podia ser lenha com bicho, não podia ser lenha podre. Tinha que ser lenha perfeita, lenha nova, lenha em que não havia sido usado na construção. Não podia ser lenha reciclada, tinha que ser lenha nova para ser queimado. A lenha, ela fala da oração. A lenha fala da oração. A lenha que era colocado para queimar, ela fala da oração. Mas não podia ser qualquer lenha, tinha que ser lenha perfeita. E não se fala então de qualquer oração. Nós estamos falando de uma oração que é perfeita. Queridos, sem oração não há fogo do Espírito Santo na nossa vida. Nós estamos vivendo uma época que ninguém mais ora, que as pessoas chegam na igreja, ao invés de dobrar o joelho, fica sentado, tá certo? Se a pessoa está com problema de saúde, ele vai orar sentado. Mas eu estou acostumado muitas vezes aqui na nossa igreja, por exemplo, de nós termos um grupo de pessoas lá fora, ainda agora, graças a Deus, está chovendo, eles não estão ficando. Chegam cedo e ficam lá fora conversando, e na hora que ouve o pastor, quem está dirigindo, iniciar o culto, entram todos para dentro. As pessoas não oram mais, não chegam na igreja para orar. A Bíblia diz: a minha casa será chamada casa de oração. Aqui é o lugar onde nós viemos e nos achegamos para falar com o Pai, para depois ouvirmos Ele falar conosco. E se nós não oramos aqui, será que nós oramos na nossa casa? Se aqui que é a casa da oração, que é o lugar de nós orarmos e clamarmos a Deus, nós não fazemos isso. Será que nós fazemos na nossa casa, com todo o barulho que há lá, com as crianças que há lá, com os vizinhos que temos lá? Será que nós oramos lá? Mas não pode ser qualquer oração. Tem que ser uma oração como madeira nova, madeira sem bicho,
madeira não podre, madeira que não foi usada. Tem que ser uma oração que agrada a Deus. Mas como é a oração que agrada a Deus? Primeiro, é uma oração que é feita com fé. Hebreus, capítulo 4, versículo 16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ainda em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A oração que agrada a Deus é a oração que é feita com fé, é a oração que crê no sobrenatural, é a oração que vê o invisível, que crê no impossível. É a oração que agrada a Deus. Segundo, a oração que agrada a Deus é a oração que é feita em humildade. A Bíblia diz em Mateus 5,3: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito é aquela pessoa que não existe autossuficiência nela. É aquela pessoa que reconhece que nela não há bem algum, nela não tem poder algum se Deus não fizer por ele. Pobre de espírito, como diz Max Lucado, é o mendigo na fila da sopa de Deus. É aquele que olha para si e não vê em si capacidade nenhuma, não vê em si bem algum, e ele olha para a mão do Senhor, como diz o salmista: assim como o servo atenta para as mãos do seu Senhor, assim os meus olhos atentam para ti. É aquele que olha para Deus e diz: Deus, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu preciso de ti, eu sou dependente de ti. Não é aquele que dobra o joelho e fala: Deus, eu dei dízimo, eu dou esmola, eu faço isso e aquilo, até tu não está fazendo nada por mim. A oração do arrogante, a oração do soberbo. O Senhor contou a parábola daqueles dois homens que subiram no templo para orar. Um era publicano, cobrador de imposto, rejeitado por todos. O outro era fariseu. E o fariseu batia no peito e dizia assim: eu não sou como este publicano. Eu dou dízimo, eu oro 3 vezes, eu dou esmola. Eu não sou como este publicano. O publicano sequer tinha coragem de levantar a cabeça e dizia: Senhor, eu sou pecador, tenha misericórdia de mim. O Senhor diz: quem é que desceu justificado? Aquele que bateu no peito falando daquilo que está fazendo, ou aquele que diz: eu sou pecador, tenha misericórdia de mim? A oração que agrada a Deus é a oração humilde. Tiago, ele vai dizer no capítulo 4, versículo 6, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E no versículo 10 ele diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quando nós nos humilhamos, quando nós pedimos a Deus com humildade, o Senhor, Ele tem misericórdia de nós. O Senhor atenta para nós. A oração que agrada a Deus é a oração que é feita segundo a sua vontade. A oração que agrada a Deus é aquela oração que eu peço para Deus, eu falo da minha vontade, mas eu digo: Senhor, não seja feita a minha, mas seja feita a tua. Eu disse aqui um dia que Deus não impede você de ter a tua vontade. O que Deus quer é que você coloque a tua vontade no altar dele. A oração que agrada a Deus é aquele que eu peço segundo aquilo que Ele quer para a minha vida. 1 João capítulo 5, versículo 14. João diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Tiago, ele vai dizer no capítulo 4, versículo 2 e 3,
cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Aquilo que eu peço para mim, para a minha glória, para eu aparecer, Deus não dá. Mas aquilo que eu peço segundo a vontade dEle, para que a glória dEle se manifeste na minha vida, é isso que Deus me dá quando eu oro. É por isso que por muitos anos Ana subiu ao templo orar e não recebeu nada. Porque ela queria um filho para falar para a Penina que ela também tinha. Mas no dia que ela subiu, ela diz: Deus, eu não quero mais para mim não. Se tu me der, eu vou devolver para ti. Não vai ser para a minha glória, vai ser para a tua glória. Deus diz: bom, agora chegou no ponto certo. Agora eu vou lhe dar um filho. Então, para o fogo continuar aceso, nós temos que orar. Foi quando a igreja primitiva orava, que veio o fogo do céu e pousou sobre cada um deles. A igreja não tem mais o poder que tem antigamente, eu canso de ouvir isso. Antigamente vinha um culto de ensino, Deus batizava 10, 20. Mas nós oramos o tanto que eles oravam. Nós culpamos o outro da nossa frieza espiritual. Mas nós estamos orando para Deus derramar o fogo ou acender o fogo em nosso coração. Nós culpamos o pregador que pregou e nós não sentimos nada. O dirigente que dirigiu e nós não sentimos nada, mas a culpa é dele. Ou é a minha, ou é a tua que nós não estamos orando. Para que o fogo do Senhor seja aceso na nossa vida. Tem pessoas que falar de oração é palavrão. E se chamar para dobrar o joelho, fica bravo. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. A oração que agrada a Deus é a oração que é feita na dependência do Espírito Santo. Paulo vai dizer em Romanos 8, 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo está dizendo assim, ó, quando você ora, da dependência do Espírito Santo, para que Ele possa interceder por você, Ele que conhece o íntimo de Deus, a oração dEle, o gemido dEle, faz com que a minha oração também alcance a graça de Deus, chegue ao trono de Deus. Há pessoas que pensam que até orar pelo Espírito Santo é pecado. Eu já vi pastor ensinando no púlpito que orar pelo Espírito Santo é idolatria, é pecado. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus em essência, com Pai e com Filho. Nós devemos orar, nós devemos buscar, nós devemos pedir a Ele para nos ensinar a orar. Terceiro, como manter o fogo aceso. Para manter o fogo aceso tem que pôr gordura. Capítulo 6, nós lemos versículo 12. Deus diz: queimará a gordura sobre o altar. Os escritos rabínicos nos ensinam, principalmente no tempo do segundo templo, que quando matava o animal arrancava a gordura. E quando colocava o animal para ser queimado à tarde, separava aquela gordura para que de tempo em tempo o sacerdote colocasse a gordura sobre a grelha. E você sabe, você que é churrasqueiro, Daniel, Mateus, sabe o que é Felipe, quando o fogo está apagando e você põe uma carne com muita gordura, e a gordura começa a esquentar, o óleo começa a descer, não é isso? O que acontece com a brasa? Pega fogo. Aí aquela correria com um baldinho de água, jogando água, né?
para apagar o fogo. A gordura tinha que ser totalmente queimada. E era repartida em partes, volto a repetir, na época do segundo templo, na época do primeiro templo, no tabernáculo, nós não temos estudo sobre isso, os rabinos não falam nada, mas se tinha no segundo, certamente teria no tabernáculo, no primeiro templo. É por isso que ele dividia a gordura para ser colocada aos poucos. Porque se o fogo está lá queimando, vai virar brasa, a cinza vai cobrir e vai apagar. Mas cair na gordura, o fogo pega novamente. E a gordura do sacrifício era de Deus. A gordura era a parte mais rica do animal. Se entende que é onde estava a parte mais rica do animal. O melhor do animal. Quando você vai comprar uma carne para o churrasco, que carne você compra? Carne magra ou carne gorda? A gorda, né? É mais gostosa. A gordura é gostosa. Você pega aí a marina do pastor Oséias, né? Meu Deus do céu, daquele tamanho já é apaixonado porque é gostoso. É gostoso. E justamente por causa disso, eu disse, é a melhor parte. A melhor parte é para mim. Vai queimar totalmente sobre o altar. Quando a Bíblia vai falar sobre nós comermos do melhor da terra, Deus fala assim, vocês comerão da gordura da terra, porque é o melhor. É o mais rico. É aquilo que tem um prazer e dá um prazer melhor. E isso fala da verdadeira adoração a Deus, daquilo que é valioso para Deus. Só tem fogo onde tem verdadeira adoração, onde nós oferecemos aquilo que é mais precioso para Deus. A mensagem que nós ouvimos aqui domingo, coitado do pastor Jefferson, ele pensava que o culto acabava 8h30. Pediu até perdão, porque tinha passado o horário, tadinho, era até 9 horas. E eu não quis falar para ele, porque está acostumado. Nossa, é 9 horas. Mas que palavra poderosa. Porque nós ficamos oferecendo oferta de pão. Será que nós podemos oferecer oferta de quarto? Nós oferecemos aquilo que não tem valor para nós. Em Malaquias, Deus fala para os adoradores, ofereça isso para os vossos governantes, para ver se eles vão querer, e vocês estão trazendo isso para mim. Nós oferecemos aquilo que não nos custou nada. Davi diz, longe de mim, de oferecer a Deus alguma coisa que não me custe nada. A verdadeira adoração tem que nos custar alguma coisa. E é totalmente, porque toda adoração, queimava-se totalmente gordura, porque toda adoração tem que ser para Deus. Nós não podemos dividir essa adoração com mais nada, tudo é para Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 11, diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Totalmente, Mateus 4,10. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele dará culto. Total. Se nós quisermos que o fogo de Deus esteja aceso na nossa vida, sobre o altar, toda a nossa adoração, toda a nossa energia tem que ser dispensado a Ele. Paulo, pensando nisso, ele vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Totalmente queimado ao Senhor. Havia oferta que o adorador poderia comer. Mas mesmo nessa oferta, que o adorador poderia comer uma parte da carne, a gordura era de Deus. Queimada totalmente no altar de Deus.
Eu pergunto para mim e para você: será que nós temos colocado-nos totalmente na mão de Deus e para Deus, para o louvor de Deus, para a glória de Deus? Será que nós não estamos dividindo a nossa adoração? Um pouquinho para isso, um pouquinho para aquilo, um pouquinho para aquilo outro. Há uma parábola. Eu já costumei muito fazer isso nas igrejas, ministrando sobre, mais para a área de capacitação e uma mensagem mais positiva, em que eu trazia um cesto. Isso não foi eu que inventei, isso eu ouvi há muitos anos atrás. Na verdade, eu li num livro e depois eu comecei a ver, depois surgiu a internet, ser replicados na internet. Mas vem uma pessoa e traz um vaso transparente, e você pega pedras grandes, pedras pequenas e areia, e você começa colocando a pedra grande, depois pedras pequenas, e depois areia, para juntar tudo. E aí depois, para mostrar que sempre cabe mais, você sempre pode tirar mais alguma coisa, vem com a água e enche aquilo de água. Mas a lição principal é que se você não colocar pedra grande primeiro, ela não vai caber depois. Você primeiro tem que colocar a pedra maior, e depois você vai colocando as menores, e depois a areia, por último a água. Mas se você colocar primeiro as pedras menores, primeiro a areia, a pedra grande não vai caber. Então a pedra grande se coloca primeiro. A prioridade máxima é a pedra grande, ela tem que ser primeiro. Quando Jesus diz buscai o reino de Deus e a sua justiça, Ele está falando disso, buscar primeiro a pedra grande, a rocha, inabalável, eterna. Põe ela primeiro, depois estas coisas, ou traduções, as demais coisas, virão a ser acrescentadas. Mas se eu começar a colocar isso, aquilo outro, não vou ter espaço para Deus. Eu tenho que primeiro colocar a Deus. Deus tem que ser a primazia da nossa vida. Jesus tem que ser o centro da nossa adoração. O Espírito Santo tem que ser o morador principal do nosso templo. Porque se isso não acontecer, o fogo vai apagar. Porque aquilo que é melhor, aquilo que é gordura, não vai estar sendo queimado no altar da nossa vida para Deus. E por último, como manter o fogo aceso? É que para manter o fogo aceso tem que ter vento, tem que ter ar. Eu até pensei em pegar um modelo de altar para colocar aqui, mas o altar, 2,5 metros por 2,5 metros, 1,5 metro de profundidade, na altura do meio, 75 centímetros, havia uma grelha. A Bíblia também chama de rede. Havia ali. A parte de baixo era cheio de pedras, não lavradas, né, melhor dizendo. Depois, a grelha principal onde se colocava o animal. A parte de baixo, aquela grelha, não era tampada, era aberta, era uma malha, era uma rede. Por quê? Para que pudesse entrar ar, entrar brisa, entrar vento. Quando você pega uma brasa que está coberta de cinza e você assopra, ela pega fogo. Porque tem pessoas que por não ter muita experiência com carvão, ele fica lá abanando, ou liga com o ventilador, para o vento, assoprando, fazer o fogo surgir. Então aquela grelha, que está em Êxodo capítulo 27, versículo 4 e 5, a grelha em forma de rede, ela permitia que passasse ar, vento, para que mantivesse o fogo aceso.
Agora, na Bíblia, o vento é símbolo do Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele vai dizer em João 3,8, falando para Nicodemos, que o vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Senhor comparando o Espírito a um vento. Lá no vale de ossos secos, o Senhor ordenou ao profeta para profetizar o Espírito, para soprar. E o Espírito veio em forma de um vento e fez aquele exército que estava em pé, mas morto, reviver. Em Atos capítulo 2, do versículo 2 ao 4, quando fala da vinda do Espírito Santo, diz: e de repente veio do céu um som como de um vento forte e veemente, ou vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa. Sobre os que estavam assentados foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Quando Jesus se apresenta na casa com todos eles fechados, após a ressurreição, ele faz isso aqui, ó. Diz que ele assoprou e disse: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo na Bíblia, ele é simbolizado por vento. Agora olha o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. E vou ler aqui na versão novamente atualizada. Ele diz assim, ó: não apaguem o Espírito. Algumas traduções: não extinguais o Espírito. Essa palavra aqui no grego, que está dizendo não apagueis o Espírito, esbenumi, quer dizer extinguir, apagar, sufocar, suprimir, abafar. Como é que você faz para apagar um fogo? Está pegando fogo aqui numa panela. Não é jogar água. Você pegar um pano e jogar em cima. Porque quando você joga o ar, falta oxigênio. Não havendo, o fogo se apaga. Nós não podemos abafar a atuação do Espírito Santo em nossa vida e na nossa igreja, se nós quisermos que o fogo do Espírito esteja aceso em nós. Quantas vezes nós suprimimos o Espírito Santo, nós abafamos o Espírito Santo, nós impedimos a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo é vento, ele também é fogo, e quando ele assopra sobre a igreja, nós somos cheios da sua glória, o fogo dele acende na nossa vida. Queridos, qual é a tua intimidade com o Espírito Santo? Qual é a minha intimidade com o Espírito Santo? Será que nós falamos com ele e ouvimos ele falar? Será que nós aceitamos a atuação dele em nossa vida? Ou nós estamos entristecendo o Espírito Santo? A Bíblia fala sobre apagar o Espírito Santo, sobre entristecer o Espírito Santo, e a Bíblia fala de blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem pessoas que é bobinho, ele acha que blasfêmia é uma pessoa ignorante que vê alguém falando em mistério e diz que ele é da carne, que ele é o diabo. Pecou contra o Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo vai muito além disso. Reiteradamente nós sufocamos ele, nós impedimos ele falar conosco, nós continuamos na nossa vida de pecado, e nós não ouvimos, nós endurecemos o nosso coração, até que chega um momento que o Espírito Santo não tem lugar nenhum na nossa vida, ao ponto de nada mais nos acusar. Eu já conheci pessoas que durante o dia estavam em centro de macumba tomando sangue, trancado dentro de um quarto 7 dias, e na Santa Ceia, pegando o cálice
e tomando a Santa Ceia. Sabe qual é o resultado dessa pessoa? Loucura total. Ao ponto de uma pessoa que era tão bela, tão bonita, tão invejada, se tornar algo tão profano e tão feio. Porque foi impedindo o Espírito Santo, foi impedindo, foi sufocando, ao ponto de ir para esta vida e estar na igreja e nada mais acusá-la de pecado. Como nós vamos manter o fogo do Espírito Santo aceso, o altar fumegando, o fogo queimando? É se nós trazermos lenha, é se nós limparmos o altar, é se nós queimarmos totalmente a gordura para Ele, é se nós deixarmos o Espírito Santo atuar na nossa vida, assoprar sobre nós. Somente assim que o fogo arderá continuamente sobre o altar. É somente assim que nós não traremos fogo estranho para o altar de Deus. Eu vou dizer para você o que é fogo estranho: quando o fogo do Espírito já parou de queimar. É quando você não se importa mais em vir na casa de Deus e você só fica ouvindo o pregador na internet. É quando você valoriza mais aquilo que está lá fora do que aquilo que está aqui dentro. Fogo estranho. Fogo estranho. Pessoas não ouvem mais a palavra de Deus e ficam atrás de movimento. Ali tem uma multidão. Ali tem um pregador do momento. Eu vou lá. E você sente uma emoção, porque nós somos seres emocionais. Deus falou comigo. Eu não preciso ir para a igreja. Eu não preciso cultuar. Eu não preciso ser submisso a um líder. Eu não preciso estar numa casa debaixo de regras, oferecendo fogo estranho e achando que está tudo bem. Essa semana, e já caminhar para o encerramento, a banda vai louvar Deus com hino para nós contribuir com o dízimo e oferta. Eu estava ouvi um pedaço de um podcast, acho que é assim que fala, de um cabra que foi um dos pastores mais famosos do Brasil, hoje casado com outro homem. As pessoas compravam o livro desse cabra e ouviam ele. E até hoje, quando você vai nos comentários, você vê crentes elogiando. E crente falando. Eu ouvi um outro falando que ouviu a Lana Roder. Deveria nem falar o nome, né? Mas tudo bem. Pregando uma mensagem na igreja dela, inclusiva. Você sabe o termo inclusivo? Igreja tem todo mundo lá, homossexual, tudo. E ela mesmo casada com outra mulher. E ele sentiu a presença do Espírito Santo. Deus falou com ele. Que ponto que nós estamos chegando? Por quê? Porque o fogo do Espírito Santo, aquele fogo que Deus derramou do céu, apagou. E nós ficamos atrás desses fogos estranhos para nos sentirmos animados a fazer a obra de Deus. O fogo que queima, o fogo que purifica, o fogo que limpa, o fogo que consome, o fogo que nos dá ânimo, é aquele que veio do céu. Ele é santo, ele é puro. E é este fogo que nós temos que clamar para Deus acender na nossa igreja, acender no nosso coração. Quantos podem levantar a mão e dizer amém? Que Deus nos abençoe e que o temor de Deus esteja sobre a nossa vida.